Número 3.11.1, Jesus Cristo, ele sempre dá um aviso às igrejas, né? E a igreja de Filadélfia, ele diz, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Só a igreja de Filadélfia é a sexta das 7 eras. A mensagem que ela deixa será ouvida por toda a era de Laodiceia. Não sabemos o tempo de duração da era de Laodiceia, mas ela será uma igreja complicada, onde Jesus estará de fora da igreja dizendo, eis que venho sem demora, batendo na porta, tentando entrar, né? Mas Laodiceia não ouvirá, logo não será arrebatada, será vomitada. Então, o período que nós estamos vivendo, comparando com os períodos anteriores, sempre lembrando que essa questão da interpretação de fases da igreja, alguns não aceitam, mas eu vejo como muito lógica, e principalmente eu vejo essa mensagem para os nossos dias. Se fossem exemplos para qualquer época da igreja, as mensagens que nós temos ali, nós temos também nas outras cartas do apóstolo Paulo, de Tiago, de Pedro, aos Hebreus, João, mas essas cartas, estando elas no Apocalipse, o natural, no meu entender, outros divergem, né? O natural é entender elas como sendo apocalíptica, ou seja, futurista. Então, elas trazem a história da igreja como João vai sendo revelado. E, através dessas cartas, nós vemos como realmente as eras da igreja se encaixam perfeitamente. Eu acho que uma das maiores evidências que nós temos dessas eras é, por exemplo, o Balaão que aparece. Porque as pessoas chamam Agostinho de santo, colocam ele como referência, e eu procurei mostrar nessa história que Agostinho foi um dos maiores assassinos de cristãos que tivemos na história. Talvez Agostinho, irmãos, não é perseguição à Babilônia apocalíptica, não. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor não gosta de Agostinho? Mas assim, não é questão de gostar ou não. Eu fico preocupado com a reverência que se faz a esse cidadão, se eu coloco ele como responsável até pelo holocausto de Adolf Hitler. Por quê? Agostinho, eu coloquei lá naquele tema e vou repetir. Ele foi o criador do tema Guerra Santa ou Guerra Justa. Essa questão de Guerra Santa ou Guerra Justa, irmãos, não foi criada nem por Maomé, como alguns pensam. Até Maomé, como tendo sido católico, talvez tenha se inspirado em Agostinho, mas Agostinho defendeu a guerra para poder implantar o reino de Deus na terra. E aí vem os milhares de mortos por Carlos Magno, os milhares de mortos nas cruzadas, os milhares de mortos no Sacro Império Romano. Tudo os papas apresentavam como argumento o livro Cidade de Deus de Agostinho. Tá bom? Lutero, quando vai defender a morte dos judeus, ele também era fã de Agostinho, seguia a doutrina de Agostinho, e por tabela, Hitler, quando vai perseguir os judeus, ele se apoia em quem? No livro de Lutero, dos judeus e suas mentiras. Então, e esse homem, Agostinho, foi ele que determinou a morte de todos os evangélicos que não aceitavam o batismo infantil, que não entregavam seus filhos para serem batizados. Você discordar é normal, mas você dizer que deve ser morto, eu não consigo colocar esse indivíduo numa lista de cristãos ou numa lista de pessoas que se destaquem, né, sequer no ensino da história da igreja. Ele se destaca para a Babilônia apocalíptica, né? Então, tomem cuidado com as doutrinas de Agostinho. Elas são, vamos dizer, exaltadas pela Babilônia apocalíptica e pelas igrejas reformadas. Mas para as igrejas evangélicas sofreram, né? Desde o ano 410, quando Agostinho decreta essa morte deles, até a independência dos Estados Unidos, a proclamação da independência, a Constituição Americana e a Revolução Francesa. Até esse momento, você não entregar seus filhos para serem batizados era crime. Então, esse foi
de longe, o pior período para os cristãos. Quem é o responsável por isso? Agostinho de Hipona. Pode ser que a era de Laodiceia dure os últimos 20 anos anteriores ao arrebatamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a era de Laodiceia normalmente é interpretada como sendo o século 20 e século 21. Ok? Mas nós não temos como ter certeza dessa divisão de era. Porque a era de Laodiceia vai ser marcada por uma corrupção dentro da igreja. Uma igreja que se diz rica. Nós veremos com detalhe esses pontos, né? Até que ponto vai essa corrupção da igreja, né? Nós não temos como precisar. Nós sabemos que vai chegar um ponto que a característica da igreja dessa era de Laodiceia, Jesus vai estar do lado de fora dela tentando entrar. Prosseguindo, onde a igreja será rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Tudo indica que vivemos essa era.